Então, pessoal, boa tarde a todos e todos. Dando continuidade, né, à programação do quarto CCIEM da UF 2025, o evento dos servidores. Nós estamos na sala 2, Gestão Pública e Inovação. Nós já estamos gravando, tá bom? Nós temos aí uma tarde aí com uma apresentação de 5 trabalhos. A gente tem o regulamento 15 minutos, até 15 minutos. Eu sugiro eu fazer o controle aqui no paralelo. Eu não vou projetar o marcador, porque eu acho que dá aquela pressão. Quando faltassem uns 2 minutinhos assim, eu digo, olha, falta 2 minutos, e aí a pessoa meio que caminha para o final. Tudo bem? Pode ser assim. E aí nós temos aí a programação na tela, né, do que a gente tem previsto para essas horas aí, que ficaremos juntos. E eu vou parar de compartilhar aqui para a primeira equipe já começar a projetar e se organizar aí. Boa tarde a todas e todos que vão chegando. Sei que a gente saiu da outra mesa, né, e viemos para cá correndo. São as vantagens do trabalho remoto, né? Então é isso. Primeiro grupo, estratégias de cooperação em prol da avaliação externa, programa de relacionamento da coordenação de bibliotecas da UF. Fiquem à vontade para projetar o trabalho, tá bom? Até 15 minutos e eu marco daqui e vou sinalizando para vocês no finalzinho. Pode começar quando quiser. Bom, pessoal, boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento sobre avaliação externa e conhecer também os trabalhos dos colegas. E hoje a gente vai apresentar alguns trabalhos. O primeiro deles a gente vai falar sobre estratégias de cooperação em prol da avaliação externa. Trata-se de uma experiência das bibliotecas UF com o Programa de Relacionamento da Coordenação de Bibliotecas e que tem como objetivo contribuir para o melhor desempenho da universidade na avaliação externa. Trabalharam comigo nesse projeto a Tessália Nabecura, que também está presente aqui, a Bruna Matias, a Valéria Bruno, a Manuela Ferraz e o Pedro Weisfeld. Vamos lá. Bom, começar a explicar o que é o programa de relacionamento. O programa de relacionamento é uma ação das bibliotecas UF que tem um alinhamento institucional. Trata-se de um programa concebido em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade de 2018 e que tem como objetivo a melhoria contínua dos conceitos de curso. O programa de relacionamento tem uma articulação estratégica que entende que o desempenho na bibliografia, nos indicadores de bibliografia, é sensível à articulação entre docentes, os NDE e os bibliotecários. E nós trabalhamos com ações preventivas que fortalecem a gestão de coleções das bibliotecas com boas práticas de planejamento. A gente antecipa problemas e promove ações preventivas. E quais são os nossos objetivos? O objetivo geral desse programa é mediar o relacionamento entre bibliotecas e coordenações de curso para ampliar a promoção de produtos e serviços de informação. Os nossos objetivos específicos são aprimorar o desempenho nos indicadores relacionados às bibliotecas, divulgar documentos relevantes para a gestão de coleções, informar o corpo docente sobre produtos e serviços disponíveis, produtos e serviços das bibliotecas, evidentemente, alinhar bibliotecários e docentes para avaliação externa e
estimular o planejamento prévio de aquisições bibliográficas. E a nossa meta é sempre atingir o número, a nota 5, o conceito 5, nos indicadores de bibliografia básica e complementar nos instrumentos de avaliação do MEC. A nossa metodologia de implementação, ela se traduz praticamente em reuniões sistemáticas. Nós trabalhamos com encontros presenciais e virtuais entre as bibliotecas, as coordenações de curso e os NDE, sempre com uma pauta definida, envolvendo o planejamento, né, para essas ações do programa de relacionamento, as avaliações do MEC. Também trabalhamos com a atualização dos acervos e aquisição de novas bibliografias. Então, atualização bibliográfica, aquisição de livros e preparação para a visita em loco também faz parte. Divulgação dos recursos informacionais e orientação na elaboração de relatórios de adequação bibliográfica. E, além disso, também trabalhamos com ações complementares, que são rodas de conversa, planos de contingência, guias de uso de recursos eletrônicos, como e-books e bases de dados, e também buscamos parcerias para a gestão de coleções. Os nossos resultados mais expressivos entre 2002 e 2023 foram que 12 bibliotecas participaram do programa, e aí vale a pena falar do nosso universo, que são 29 bibliotecas na UF hoje. 18 cursos participaram desse programa, então também foram 18 coordenações de curso, 18 NDE, em 6 municípios diferentes, e durante esse período 6 avaliações ocorreram. A taxa de excelência que a gente teve foi que 83% desses cursos alcançaram nota máxima nos indicadores de bibliografia básica e complementar. Nós observamos também que outros indicadores, como conteúdos curriculares, trabalhos de conclusão de curso e tecnologias de informação, também registraram bom desempenho, associado às ações das bibliotecas. Isso nos mostra que, indiretamente e diretamente, as bibliotecas têm contribuído para a elevação dos indicadores de qualidade dos cursos de graduação da UF. E nós observamos nos relatórios de avaliação que produtos das bibliotecas, como o Pérgamo UF, o Portal CAPES, Gestor, Saber UF, Minha Biblioteca, UF Mobile, foram citados nos relatórios de avaliação. Dessa forma, nós estamos observando que a atuação da biblioteca mostra-se transversal ao processo avaliativo. Uma observação sobre esses resultados é que em 2024 e 2025 nós tivemos mais avaliações. Hoje nós totalizamos 51 avaliações e estamos com um GT que está fazendo a avaliação desses relatórios para que a gente possa atualizar esses gráficos e trazer dados atualizados. Os nossos desafios e estratégias. As principais dificuldades encontradas, a principal, com certeza, é a conciliação de agendas. Trabalhar com reuniões envolve a agenda de muitas pessoas, e muitas pessoas ocupadas, né? Então, os coordenadores de curso, às vezes tem congresso, tem aula, as bibliotecas têm as suas disponibilidades, a nossa equipe também tem as suas disponibilidades, e é um desafio conciliar as agendas para conseguir realizar esses encontros. E a solução que a gente encontra são as reuniões virtuais, porque elas flexibilizam o formato para facilitar a ampla participação dos diferentes setores da universidade. E também a gente observa que as reuniões virtuais também favorecem a participação dos campi do interior.
Outra dificuldade identificada foi a resistência inicial de algumas coordenações, e é importante destacar que são algumas, que demonstram alguma resistência a essa atividade. E a nossa solução é insistir no contato, persistência na comunicação e também formalizar melhor essa comunicação tem ajudado a sensibilizar a adesão. E o que a gente observa também é que cursos que não participaram integralmente não foram prejudicados nos indicadores de bibliografia, mostrando que a sensibilização e também o planejamento das bibliotecas tem convertido em uma adesão posterior ao programa. Caminhando aqui para a conclusão, o programa de relacionamento da coordenação de bibliotecas configura-se como uma prática inovadora de gestão acadêmica, estabelecendo rotinas de comunicação e cooperação que fortalecem a preparação das bibliotecas e cursos às avaliações externas. O resultado disso tem se materializado em coleções adequadas, que significa que temos tido acervos alinhados às necessidades dos cursos. O desempenho institucional, a gente observa melhoria nos indicadores de qualidade da UF, além de valorização estratégica, pois a biblioteca tem sido reconhecida como um agente estratégico na universidade. E, por fim, a gente conclui que a continuidade e a expansão desse programa pode favorecer a consolidação, ainda mais da contribuição das bibliotecas para a qualidade dos cursos da UF e para o cumprimento das metas institucionais. É isso, por enquanto é isso. Obrigado, Túlio, excelente trabalho, né? Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais, né? Só lembrando que, né, de acordo com o regulamento, a gente tem até 15 minutos para apresentar os trabalhos, e aí os questionamentos ficam para a meia hora final. E também nesse período, assim, vamos dizer assim, nesse segundo período, a gente vai ter aí a lista de presença aí para registrar a frequência do pessoal. O nosso colega Marcos Vinícius vai estar compartilhando, né? Somos nós dois que estamos aí conduzindo essa sala. E é isso. Obrigado, Túlio. O segundo trabalho, um relato de experiência da criação do Manual de Procedimentos da Biblioteca da UF do campus de Rio das Ostras. Vocês trouxeram uma apresentação? Vocês querem projetar direto? Como está a organização? Quem é que vai apresentar? Oi, sou eu, Monique. Oi, Monique, tudo bem? Gostaria de apresentar, sim. Tudo bem? Tudo bem. Então, quando você quiser, fique à vontade. Aí vamos fazer o seguinte, 15 minutos, quando faltassem uns 2 minutinhos, eu dou aquele alô para você caminhar para o final, não vou projetar o cronômetro não, para não dar aquela pressão, beleza? Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. Eu chamo Monique Sampaio, eu sou bibliotecária na Biblioteca de Rio das Ostras, da UF. Eu queria saber se a apresentação está aparecendo para vocês. Aparecendo, som ok, tudo ok. Perfeito. Vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos ondulados. Atrás de mim tem uma parede cinza e um sofá verde. O fundo está borrado. E na frente eu estou segurando um microfone de fio, de fone de fio. Eu queria começar falando que essa criação do Manual de Procedimentos da BRO é um relato de experiência que foi escrito em parceria com parte da equipe da BRO, eu, Monique Sampaio, a Janaína Sá e a Raquel Santos. Teve a participação também de um outro servidor que estava lotado aqui na unidade de Rio das Ostras quando a gente criou o manual, foi o Vinícius. Ele agora não está mais, nós temos um outro servidor novo na equipe que não participou do processo da criação do manual nem do relato de experiência, mas ele vai aparecer porque ele já usufruiu do material, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência dele nesse momento de usufruto. Ver se está passando para vocês. Acho que sim, né? Falando brevemente sobre a biblioteca de Rio das Ostras, ela é parte da Biblioteca ZUF.
que está situado dentro da Superintendência de Documentação, sob a coordenação da Coordenação de Bibliotecas, CBI. Nós somos 29 bibliotecas, distribuídas entre 9 campi, e nós temos como servidores bibliotecários e assistentes de administração. Está aí a logo da Biblioteca ZUF. Nós temos, nessas 29 unidades de bibliotecas, perfis muito diversos. Então, a gente tem características locais, dependendo do campus em que a biblioteca está situada. Nós temos características da biblioteca que são em relação aos cursos atendidos, porque o nosso acervo, ele é um acervo de maioria bibliografia dos cursos atendidos, então, dependendo dos cursos que são atendidos naquele campo, a gente tem uma diferença muito grande, né, nos acervos que compõem cada uma das unidades. Tem a diferença do perfil dos usuários também, da infraestrutura geral do campus, das coleções internas e de uma relação com a comunidade interna e externa, né? Imagino que a relação que a Biblioteca do Gragoatá tem pelo seu tempo de estabelecimento na comunidade de Niterói é muito diferente da relação que uma biblioteca mais recente numa comunidade, como a Biblioteca de Rio das Ostras, outras bibliotecas têm com o seu entorno. E o perfil da equipe também, que é um perfil rotativo, e a gente tem o perfil de unidades do interior, que é relativamente diferente do perfil de unidades que estão mais ligadas à sede, até pelo acesso aos programas e a manutenção de tempo de serviço dos servidores ali. A gente tem uma circulação muito maior com os servidores do interior. Então, eu queria passar para vocês um pouquinho da visão da SDC, né, que é ser referência na gestão estratégica da informação e do acesso aberto na universidade, com padrão de excelência no atendimento às necessidades informacionais e documentais, na valorização das relações humanas e na construção do conhecimento. Isso é o que está no PDU da STC, que é o que a gente tem vigente nesse momento, que é o de 2021-2023. E por que eu trouxe essa visão? Porque a biblioteca é parte da STC, né? Então, eu destaco aqui algumas questões em que essa visão influencia na nossa decisão da criação e do uso do manual de procedimentos. A gente tem aqui um contexto, como eu já mencionei, a rotatividade da equipe no interior é grande. Nós tivemos o contexto também na pandemia, de trabalho remoto, o contexto de participação do GT, de mapeamento de fluxos de trabalho, que foi um GT criado entre 2020 e 2021 na CBI, eu participei desse GT, e ele deu um start para a nossa necessidade, né, e para a nossa vontade de construção desse manual de procedimentos. Outra parte do contexto foram 9 servidores que entraram em concurso, nós tivemos 2 servidoras que entraram em concurso nesse período de trabalho remoto, e nós temos também redistribuições que acontecem com frequência, especialmente por ser uma unidade do interior, a gente tem muita mobilidade, e as pessoas acabam querendo mudar para mais próximo das famílias ou retornar para o município de onde vieram. Então, dentro desse contexto, não sei se mudou para vocês, mudou ainda não? Ah, sim, mudou agora. Dentro desse contexto, nós temos os objetivos para a criação desse manual de procedimentos. Então, nós tivemos que mapear procedimentos específicos, padronizar ações, direcionar o acesso a manuais e tutoriais. Então, nós já temos manuais e tutoriais que são abrangentes para todas as unidades, mas a gente precisava de um documento que apontasse diretamente para esses manuais, para facilitar o acesso, especialmente desses novos servidores que vêm em rotatividade, né, participar da unidade. Nós temos também o objetivo de destacar soluções locais. Tem algumas soluções que são muito específicas da unidade de Rio das Ostras, que o servidor vindo de uma outra unidade, de Niterói, de Macaé, poderia não saber, né, e precisar ser informado dessas soluções, e registrar decisões que são muito particulares ali em relação ao acervo ou em relação à unidade. Para a metodologia da criação do manual de procedimentos, nós tivemos inicialmente uma identificação das principais atividades que compõem as ações rotineiras, cotidianas da unidade, uma divisão entre os servidores, e na divisão a gente escolheu servidores que dominavam mais uma área específica. Então, uma servidora que tem mais experiência com catalogação, por exemplo, faria a descrição de procedimentos de catalogação. Uma servidora que faz mais projetos faria a descrição dos projetos. Então, em seguida, veio a descrição dos procedimentos, né, após essa divisão, e foi uma descrição em formato de passo a passo.
nós tivemos uma organização todos esses procedimentos que foram elencados em categorias. E as categorias que nós escolhemos foram essas aqui: atividades gerais e rotinas, atendimento ao usuário, circulação, processamento técnico, gestão administrativa, gestão documental, gestão patrimonial, gestão de coleções e capacitação de usuários. Né? Essas categorias elas foram escolhidas no âmbito da unidade de Rio das Ostras, mas a gente gostaria de acreditar que elas são categorias gerais o suficientes que possam abranger, né, outras unidades, caso elas queiram usar esse relato de experiência como base para criar seus próprios manuais de procedimento. Então, aqui, o manual que foi criado, né? Ele é um manual que ele tem linguagem sucinta, ele tem um modelo de passo a passo, hiperlinks para manuais técnicos, normativas e outros documentos oficiais, porque a nossa intenção nunca foi substituir esses manuais que são específicos das bibliotecas, né? Nós temos normativas da UF, instruções normativas, nós temos relatórios e nós temos manuais que são oriundos da UF, por exemplo, com relação ao patrimônio. Eu estava na sala anterior, a gente teve um colega do patrimônio que apresentou o trabalho. Então, o nosso objetivo com o Manual de Procedimentos Internos, ele não é substituir esses manuais, que são manuais oficiais da UF, mas ele é direcionar para esses manuais em relação às ações e atividades e procedimentos específicos da unidade. Então, nós criamos um documento que ele é dinâmico, cada vez que há uma mudança de procedimento, cada vez que há uma mudança de sistema. Por exemplo, recentemente nós tivemos uma mudança no sistema da Pró-Reitoria de Extensão, né, do SIGPROG para o CIAX, e aí a gente só foi lá no manual, trocou o link que direcionava a esse sistema, e todo o resto do manual continua efetivamente atualizado, a gente só troca o hiperlink. Né? Nós temos um documento que é de construção conjunta, então a equipe toda está ali, todo momento, participando dessa dinamização da atualização do documento, houve uma troca de procedimento, a gente vai lá e atualiza aquele item específico. E nesse momento nós temos no manual 66 procedimentos mapeados. Aqui, só para vocês terem uma ideia da carinha dele, esse aqui é o nosso sumário, então a gente tem documentos bastante específicos. Então, por exemplo, na gestão de coleções nós temos análise de bibliografias, doações. Que tipos de doações? Um doador com vínculo ativo com a UF, sem vínculo ativo com a UF, ou uma doação de e-book. Isso aqui facilita bastante, especialmente um servidor novo que veio de uma outra unidade, se localizar na hora de entender como é que ele vai realizar um procedimento. Né? A mesma coisa com a transferência de material. A transferência foi a pedido de uma outra unidade? Foi uma oferta de desbaste? Foi uma transferência entre unidades ou transferência de exemplar entre unidades? Então, isso tudo aqui acontece de forma bem específica e detalhada no manual. Mais um pouquinho sobre os hiperlinks, né? Nós temos links direcionados a manuais externos da UF, mas a gente também tem o manual todo linkado dentro de si mesmo. Então, por exemplo, a gente tem aqui, para realizar o empréstimo de armário a um visitante, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o cadastro do visitante, senão o sistema não deixa a gente emprestar armário. Né? Eu sei que são particularidades das bibliotecas, para quem não é de biblioteca, né? Se tiver alguma dúvida, pode falar também. Mas, então, para realizar o empréstimo de armário, primeiro eu preciso cadastrar aquele visitante e realizar a entrada do visitante. Tá, mas como é que eu faço o cadastro? Clica aqui e vai para a parte do manual que explica o cadastro. E aí, depois eu preciso realizar a entrada. E aí, aqui vai dizer o passo a passo da realização da entrada. E só em seguida eu vou fazer o empréstimo de armário, onde é que ele fica, aqui também. Então, ele é todo hiperlinkado para facilitar mesmo ele ser um manual de consulta diária na utilização do dia a dia, das rotinas, procedimentos dentro da biblioteca. Um outro exemplo aqui, o exemplo da circulação. Então, eu tenho dizendo que a circulação de materiais, está aqui o link do documento de circulação, que é um documento oficial, e onde que ele está disponível? No portal de bibliotecas, na área técnica. Então, aqui a gente tem também um link direto, mas um caminho também de passo a passo para a localização daquele documento oficial, caso o servidor queira olhar mais a fundo, queira olhar documentos afins que estejam ali também, e ele também tem o link e o caminho para chegar naquele lugar.
Essa é uma forma que a gente encontrou de caso um desses materiais seja atualizado lá diretamente no portal, ou diretamente naquele lugar em que o manual está hospedado, a gente não precisa ficar comparando e trazendo essa atualização para o nosso manual, porque ele já fica automático no link. Quando o portal for atualizado, o nosso material continua atualizado também. Temos algumas especificidades da unidade, que eu estou trazendo exemplos para vocês, tá? Não quis abrir o manual com vocês, então eu trouxe alguns prints de como ele funciona. Um exemplo de especificidade da unidade também é que a gente usa na gestão de e-mails. Nós temos e-mails que cada um dos servidores está dando atenção, está seguindo aquele link do e-mail, está atendendo aquele usuário. E na nossa unidade a gente identifica qual o servidor responsável por aquela conversa, por aquele atendimento, com cores, né? Então, a Raquel usa roxo, a Janaíne verde, o Ismael azul, eu laranja, e toda a equipe, quando são informações que são de interesse da equipe como um todo, a gente usa essa exclamaçãozinha e fundo amarelo. Então, isso aqui é uma forma muito específica da unidade de Rio das Ostras, que um servidor vindo de outro local poderia não saber o que aquelas estrelas significam. O manual está aqui apontando e explicando. Um outro exemplo de especificidade da unidade é a acessibilidade. Nós temos armários para o aluno guardar o material, para o usuário da biblioteca guardar o material antes de entrar no espaço do acervo e no espaço de estudo. E a gente identificou de uma forma para a acessibilidade. Então, os armários que têm um nível, que são de usuários de baixa estatura ou pessoas com cadeira de rodas, são os armários de números 9, 10, 11, 17, 18 e 19. Então, para identificar aquilo ali, na hora que o servidor que está no balcão está fazendo o empréstimo da chave, a cor do cordãozinho que a gente empresta junto com a chave do armário é a cor vermelha. Então, aqui a gente sabe que o armário que tem o cordão com aquela cor é de acessibilidade, está mais disponível para acessibilidade. Nós temos armários que são muito altos, então a gente usa os cordões amarelos para identificar, né, que é um armário bem alto. Pode ser que a pessoa não seja uma pessoa cadeirante ou uma pessoa com deficiência, e ela ainda assim não queira um armário muito alto, né, por questões, enfim, de estatura. E a gente tem também os outros que são de uso comum, né, que eles ficam ali no espaço mediano ou embaixo, e que não são especificamente separados para acessibilidade. Isso tudo fica no nosso manual, Monique, de forma explícita. Pouco mais de um minuto, tá bom? Perfeito. Está quase acabando. Tá passando para vocês? E a gente tem aqui um exemplo, né, de passo a passo, como ele funciona. Primeiro passo, esse exemplo, por exemplo, é da guarda de material bibliográfico da consulta local. Então, o primeiro passo é recolher os exemplares do carrinho das mesas. Segundo passo, abrir lá o sistema, clicar naquele ícone específico, fazer a leitura e guardar o material no acervo. São passos muito simples, não é um manual extensivo de como o sistema funciona, por exemplo. Para isso, nós temos o manual do sistema. Mas é um passo a passo que pode direcionar ou relembrar uma pessoa que não tem ainda a dinâmica de fazer isso de forma automática dentro da unidade. Nós temos aqui alguns resultados. O nosso resultado maior é a tradução do conhecimento tácito em conhecimento explícito. E para resultados dentro da equipe, o que a gente identificou, né? Com o registro do conhecimento tácito, a gente tem conhecimento compartilhado, uma diminuição da sobrecarga individual, porque a gente não tem servidores o tempo todo perguntando para aquele servidor mais antigo como que faz o procedimento. Nós temos novos servidores que têm acesso a um documento que é centralizado, que é um guia rápido, que tem apoio à tutoria, né? Nós temos o serviço de tutoria para os novos ingressantes, mas a gente tem ali aquele apoio documental à tutoria, e o redirecionamento a manuais na íntegra. Então, o servidor vai ali no dia a dia, no uso daquele procedimento, ser direcionado ao manual completo. E temos um instrumento de consulta que promove a autonomia, internalização das rotinas, e ele é de atualização constante, como eu já mencionei anteriormente. E nossos benefícios identificados para a gestão de maneira geral, né, que esse é um eixo de gestão e inovação, e para as demais unidades da biblioteca,
é que a gente encontra, como gestão do conhecimento, que o registro dos procedimentos facilita o mapeamento dos processos. E a compreensão das nuances e especificidades de cada unidade, mesmo as mais distantes da sede, permite com que a gestão, que é uma gestão centralizada em Niterói, consiga visualizar melhor o funcionamento das unidades e aí agir de acordo, planejar de acordo. Nós temos uma disseminação também das soluções encontradas, né, que com isso equipes de outras unidades podem compartilhar soluções, adaptações e melhores práticas com os demais servidores via a leitura do manual de procedimentos. E o que nós temos também nesse momento é que o manual está disponível na área técnica do portal de bibliotecas como um template. Então, ele é um documento que está disponibilizado para que outras unidades possam reproduzir, de acordo com a sua realidade, a nossa experiência, que foi gerar esse manual aqui na Biblioteca de Rio das Ostras. Para finalizar, né, o impacto que foi percebido até agora com o uso do manual foi uma padronização dos processos e atividades, porque ao desenvolver o passo a passo, os servidores conversavam e criavam ali uma que seria o fluxo ideal de realização das atividades, e essa é uma base sólida para a avaliação dos nossos fluxos e procedimentos, estimula propostas de melhorias. Temos também um aumento da celeridade dos serviços prestados, que ficaram otimizados, né, a gente oferecendo um instrumento de consulta de acesso rápido, e a mobilidade entre bibliotecas. A gente tem essa proposta de, se cada biblioteca tiver um manual como esse, a gente tem uma facilidade maior na movimentação de servidores entre unidades, que vão chegar lá e vão ter um documento muito claro, apresentando as características específicas da biblioteca na obra em que ele está lotado. Por fim, é isso. Nós temos aqui nossas referências. Acessar o manual, tem o QR Code aqui. Ele também está disponível no portal das bibliotecas da UF, na área técnica, referência e circulação. Coloquei também os contatos da biblioteca, o nosso e-mail e o nosso Instagram. Pelo Instagram, a gente também faz divulgação das atividades que são criadas dentro da biblioteca. Temos muitas atividades culturais, então fica aí a divulgação. Se vocês quiserem conhecer a nossa biblioteca, serão muito bem recebidos. Obrigada, boa tarde. Maravilha, muito bom, Monique. Muita coisa, muita informação importante. A gente deixa para o final aí as perguntas, dúvidas, curiosidades. Beleza? Próximo trabalho, né, gestão de doações bibliográficas na UF. Soluções institucionais para os desafios legais. Monique, se puder parar de compartilhar, por favor. Eu não sei se o próximo grupo vai fazer projeção. Boa tarde. Oi, Tessali. Tudo bem? Tudo bem, Tessali? Tudo certo. Então, vamos lá. 15 minutos. Fique à vontade. Eu me chamo Tessali, sou bibliotecária que atua na seção de planejamento e desenvolvimento de coleções da coordenação de bibliotecas. Os autores são Maria Helena, que é a nossa coordenadora de biblioteca, a Débora do Nascimento, nossa superintendente de documentação, o Vinícius, ele é assistente em administração com formação em direito, então ele nos auxiliou bastante nessa questão, principalmente na leitura da legislação. E o Túlio Gomes, que também trabalha comigo na seção de planejamento e desenvolvimento de coleções. Antes da gente entrar no tema central, que é sobre a doação em si, os desafios, eu queria falar um pouquinho sobre a relevância das doações no contexto das bibliotecas universitárias. A doação, ela é uma forma de aquisição oficial de acervo de uma biblioteca. Outras formas de aquisição são a compra, que é a mais tradicional, né? A assinatura de base de dados, plataforma de e-books, etc. A permuta e o comodato. A doação, ela difere das outras aquisições por ter um caráter estratégico, porque ela permite que as obras que não estão mais disponíveis no mercado editorial possam ser incorporadas ao nosso acervo, né? Então, às vezes,
alguns doadores possuem coleções de obras raras que não estão mais disponíveis para compra, e esse doador resolve doar essa coleção para a universidade. Então, isso traz uma riqueza e diversidade para nossos acervos, e também traz uma economicidade para a instituição, porque também é comum os professores e alunos doarem bibliografias para as bibliotecas. Então, esse dinheiro que seria destinado à compra desses livros, a gente consegue alocar na compra de outros livros. Então, a doação ela é muito importante. E também a gente recebe doações de várias agências de fomento, de pesquisa, e esses livros são pesquisas atuais que a gente não teria condições de comprar com a verba disponibilizada pela UF. Então, essas doações chegam até nós por via da doação e que fazem com que a gente desenvolva bastante as nossas coleções. Agora a gente vai entrar no tema central da apresentação e falar um pouco de como esse procedimento de doação ele foi se modificando ao longo do tempo aqui na universidade e como essas mudanças nos desafiaram a criar situações, a criar soluções, né, institucionais. Até 2019, as doações eram feitas de maneira direta no balcão da biblioteca. De modo geral, o doador chegava com material, né, na biblioteca, o bibliotecário fazia a avaliação desse material e o doador assinava uma declaração para formalizar essa doação. E esse documento já era o suficiente para a gente tombar o livro, enfim, já era o suficiente para formalizar esse trâmite. Porém, em abril de 2019, foi publicado o Decreto 9.764. De modo geral, esse decreto tinha como objetivo traçar diretrizes para o recebimento de doações pela Administração Pública Federal. Esse documento ele trouxe a obrigatoriedade das doações serem cadastradas em um sistema do governo que na época se chamava Reuse. E a ideia central do Reuse era conectar o doador com o donatário. O doador poderia ser uma pessoa física ou pessoa jurídica que desejasse doar bens móveis ou serviços àquela instituição federal, né? Esse sistema ele tem como objetivo trazer transparência nas doações e também o reaproveitamento de bens entre as instituições, trazendo economicidade, né? Só que o que acontece? Começamos a utilizar, né, entre 2019 e 2021, passamos a utilizar o Reuse, né, para receber as doações de livros, só que esse procedimento ele trouxe muita insatisfação, muita insatisfação por parte dos doadores, né? Os doadores, eles relatavam instabilidade no sistema, relatavam que ele não era muito intuitivo, enfim. E isso acabou afastando e irritando esses doadores. E isso nos preocupou, né? Porque as doações são importantes para os acervos da universidade. Parece que essa insatisfação ela não foi somente na UF. Tanto é que, em 2022, a Federal de Uberlândia ela realizou uma consulta ao Ministério da Economia relatando essa insatisfação
E essa consulta teve como objetivo perguntar, né, ao Ministério da Economia se, no caso de doação bibliográfica, estaria dispensado o uso desse portal, né? Porque os doadores estavam reclamando muito. E, em resposta, o Ministério da Economia emitiu uma nota técnica favorável a essa universidade. Então, em 2023, a nossa coordenação de bibliotecas soube dessa nota técnica favorável e decidiu fazer uma consulta à Proger da UF para saber se também a UF poderia dispensar o uso, né, da plataforma para receber a doação de materiais bibliográficos. E a Proger, ela acatou, né, o pedido da CVI e nos autorizou. Então, o uso da plataforma se tornou facultativo na UF, lembrando que só para materiais bibliográficos, tá, pessoal? Só nesse caso. E aí, em 2023 e 2024, a CBI, né, junto com a SDC, e a CAP, que é a Coordenação de Administração Patrimonial, alinharam os novos procedimentos internos com o intuito de desenhar novos fluxos para o recebimento dessa doação, sempre respeitando a legislação, né? E, finalmente, em março de 2024, foi publicada a Instrução Normativa Conjunta SDC-SAEP, que regulamenta esse recebimento e incorporação dessas doações na UF. Então, esse documento foi um grande marco para a gestão de doações de materiais bibliográficos no âmbito da Universidade Federal Fluminense. Então, aqui eu ressalto que essa metodologia foi fruto de uma articulação intersetorial, coordenação de bibliotecas, Procuradoria Federal da Proger e a coordenação de administração patrimonial. Então, essa força conjunta conseguiu criar soluções para esses entraves. Então, a instrução normativa, ela traz como preâmbulo a regulamentação do recebimento, a incorporação e o descarte de doações de materiais bibliográficos impressos pelas bibliotecas da Universidade Federal Fluminense. Um dos pontos mais importantes da IN foi a dispensa do cadastro, né, da doação no sistema de doações, em casos específicos. Então, por exemplo, pessoas vinculadas à universidade, como professores, os alunos, os técnicos administrativos, eles estão dispensados de cadastrar essa doação no portal. Essas pessoas podem fazer a doação de forma direta na biblioteca. Assim como as agências de fomento também estão dispensadas, porque essas agências fazem muitas doações o ano inteiro, praticamente, e o portal burocratizava essa relação, e a gente não podia perder essas doações de jeito nenhum. A IN também trouxe critérios técnicos, né, para avaliação dessa doação. Esses critérios técnicos são muito importantes porque traz uma objetividade, né, na avaliação desse material, e isso afasta problemas com os doadores, porque às vezes a biblioteca não pode receber tal material porque não condiz, né, com o escopo da biblioteca, e o doador ficava chateado, enfim. Então, esses critérios técnicos estabelecem de forma transparente
como esse material vai ser avaliado. E também a IN traz procedimentos claros sobre a incorporação das doações na carga patrimonial da universidade. E isso facilita muito o trabalho do setor de patrimônio, né? Porque a IN traz temas como o descarte, o tombamento patrimonial, e isso tudo faz parte da gestão patrimonial da universidade. Então, com o passar do tempo, né? Então, já tem mais de um ano da publicação, a gente pode observar alguns benefícios da instrução normativa. O primeiro é que as equipes das bibliotecas elas ficaram muito mais seguras em receber as doações, porque os procedimentos estão em conformidade com a legislação vigente, né? Então, isso traz uma segurança. Os doadores estão muito mais satisfeitos com a desburocratização do processo. Toda a doação é publicada em diário oficial, o que traz transparência nos nossos procedimentos. E os critérios técnicos para avaliação, incorporação e descarte dessas doações trazem mais solidez para a gestão patrimonial da universidade. Aqui são alguns resultados alcançados, né? Pessali, 2 minutos, tá bom? Já estou terminando. Beleza. Os resultados alcançados, como eu falei, né? Redução da burocracia, conformidade legal, maior satisfação para os doadores e bibliotecários. E também, para a UF, trouxe o fortalecimento da credibilidade e transparência. Concluímos que a adequação da UF ao Decreto 9.764 foi uma inovação no âmbito da administração pública aplicada às bibliotecas. Eu queria destacar que foi muito importante essa articulação intersetorial. Sem essa união de forças não seria possível, né, a escrita dessa instrução normativa. E hoje a gente percebe que a UF virou modelo para outras universidades, né, que têm esse mesmo problema de esbarrar na legislação da doação. Então, algumas instituições nos procuram para saber, né, como foi feito, enfim. Então, a gente fica muito feliz de conseguir virar aí um exemplo, né, para as outras universidades. E é isso, pessoal. Obrigado, Pessali, muito legal, muito boa apresentação. Vamos deixar aí as curiosidades e complementos aí para o finalzinho. Convidar a Priscila, né, para falar sobre a vedação e recontratação de professores substitutos, né, lei e prática. Priscila não vai apresentar, não é isso? Então, Não. Maravilha. Seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada. Tá dando para ouvir direitinho? Ouvindo bem. Boa tarde a todos. Me chamo Priscila, eu sou servidora da Divisão de Gestão da Lotação Docente, pertencente à Coordenação de Pessoal Docente, vinculada à PROGEP. Atualmente também sou mestranda no programa de pós-graduação em Justiça e Segurança aqui da Universidade Federal Fluminense, ingressante pelo Programa de Qualificação Institucional, né, o PQI. E a minha pesquisa de mestrado, que está em andamento, trata do direito administrativo, né, com foco no processo administrativo, especificamente os processos de contratação de professores substitutos. Eu trabalho no setor desde 2011 e desde 2012 eu trabalho com
com seleção e contratação e prorrogação de professor substituto para a universidade, né? O professor substituto é uma categoria que é bastante importante para a universidade, né, para assegurar, inclusive, direito aos docentes efetivos, porque muitos departamentos só liberam os efetivos para fazerem algum tipo de capacitação a partir do momento que eles têm certeza que vão ter direito à contratação de um professor substituto, né? Então, é uma categoria importante. Tem legislação que regulamenta, mas que não abrange todas as especificidades. Então, ainda tem alguns conflitos relacionados a esse tipo de contrato. Especificamente para esse trabalho, né, para esse evento, eu trouxe justamente a questão da vedação da recontratação e essa diferença entre lei e prática e como isso reverberou na universidade até 2023 e como foi a mudança de entendimento da interpretação da norma na UF, né? A lei que regulamenta, o que rege, né, os contratos de professores substitutos é a Lei 8745, de 1993. Existe previsão constitucional, né, de contratação temporária para atendimento de necessidade pública, mas a Lei 8.112, de 90, não abrangeu esse tipo de contratação, então foi necessário criar uma outra legislação em 1993. E é a mesma legislação que a gente tem, ou seja, já tem bastante tempo, então tem muita coisa ali que já deveria ter sido alterada e ainda continua perpetuando certas formas, né, de contratação ali. Com relação ao que eu trouxe, a legislação ela é bem específica, muito clara, em um artigo, que diz que o professor substituto, depois que ele termina o contrato não com uma universidade, com qualquer órgão, não exatamente só um substituto, porque qualquer pessoa que for contratada para a administração pública com base nessa lei, ela vai ser impedida de contratar novamente, com base na mesma lei, por 24 meses, né? E aí eu falo muito professor substituto porque é o processo que eu venho trabalhando. Então, o professor substituto, ele termina um contrato, seja com qualquer universidade, e aí, ao ingressar em outra universidade, mediante um novo concurso, como professor substituto, se o contrato anterior tiver menos de 24 meses, ele não vai poder contratar, não vai poder assinar esse contrato, ele vai receber esse impedimento. E isso é algo que gera muitas incertezas, né, para o departamento, porque não é algo que o departamento, mesmo sabendo que a pessoa já tinha um contrato, vai poder impedir, isso é só no momento da contratação. Então, é algo que atrasa também a vinda de um professor para a sala de aula. E o que sempre acontecia era que, quando acontecia esse tipo de impedimento, o candidato, normalmente, primeiramente, ele pedia um recurso administrativo, mantinha-se um impedimento, e alguns deles ingressavam junto ao Poder Judiciário com um mandado de segurança. E a maioria dos casos, o juiz determinava a sua contratação, né? Mandava afastar esse impedimento e o professor substituto era contratado. Então, a DGLD passou a adotar um procedimento de que toda vez que tivesse um impedimento, a gente tinha que segurar a vaga por um tempo, pelo menos assim, uns 60 dias, que era o tempo, mais ou menos, de chegar o mandado de segurança. Porque se a gente convocasse o próximo colocado, chegasse o mandado de segurança positivo, a gente teria que ou arrumar uma nova vaga para esse professor, então o departamento que teria um professor substituto vai passar a ter 2, sendo que ele só tinha uma vaga, e a gente pegou uma vaga de outro departamento, ou a gente ia ter que encerrar o contrato desse segundo colocado, por exemplo, né, desse professor que foi convocado, e aí ele também ia entrar na justiça, porque ele não tinha nada a ver com o contrato anterior. Então, era sempre uma situação de conflito que a gente se via, né, colocado ali por conta da legislação, mas que não era muito bem visto pelos departamentos, né? A Procuradoria também já tinha orientado que não era para a gente agir desta maneira, mas na prática do dia a dia a gente tinha que segurar essa vaga aí por esse tempo.
E um dos vários casos aconteceram, então, assim, era recorrente a gente receber mandados de segurança nesse sentido. E um caso que eu trouxe para o resumo aqui do evento foram 2 professores substitutos que eles tiveram um impedimento na mesma época. Eles ingressaram com ação judicial no mesmo mês, na mesma comarca, que não era aqui em Niterói, nem no Rio, era em Volta Redonda. E lá em Volta Redonda, cada ação caiu numa vara diferente e cada juiz decidiu de uma forma diferente. Um juiz entendeu que deveria, sim, afastar o impedimento e o substituto ser contratado. O outro juiz entendeu que não, que cabia a ele decidir e julgar melhor, ter sua própria percepção, já que não havia jurisprudência que obrigasse, né, o juiz a afastar esse impedimento, mas que se qualquer contratação que fosse feita que tivesse fora da lei, seria contra a lei. Então, ele não deu um mandado de segurança, na sentença final, na decisão final, ele também não deu, e o substituto não foi contratado, né? Então, a partir daí, a gente consegue perceber que os direitos nem sempre são iguais, né? Que existem muitas desigualdades e que a gente já conhece, mas às vezes está ali perto da gente e sem a gente perceber. E eu só consegui identificar bem essa desigualdade nesse tratamento depois desse estudo um pouco mais aprofundado com a iniciação ao mestrado, embora eu já atuasse com os processos desde 2012, mas para mim aquilo era sempre muito natural. Para mim sempre foi a cabeça juiz. O juiz dá, ele faz o que ele quer, né? E aí, só que a gente não identifica enquanto... no caso, eu faço o mestrado, é interdisciplinar em antropologia, direito e sociologia, então a gente fala muito da questão do campo, né, de ser nativo. Então, eu, enquanto nativa no meu campo de pesquisa, para mim aquilo é muito natural. E depois eu vi que não era natural que uma mesma situação fosse decidida de maneiras tão distintas no mesmo local, né? Mas que, com o tempo, assim, isso foi em 2023, em agosto, quando foi em novembro, a universidade, a Progep, tomou ciência de um parecer da Procuradoria da UFSCar, de que afastava esse impedimento administrativamente. E aí foi feita uma consulta para a Procuradoria da UF, e a Procuradoria da UF entendeu também que não teria nenhum problema em fazer esse afastamento por conta de decisões judiciais recorrentes, né? Ainda não havia uma jurisprudência pacificada, né? Que obrigasse, que fosse vinculante, né, aos tribunais. Mas o STJ já vinha decidindo, né, sempre informando que o impedimento não seria aplicado quando fossem órgãos distintos. Então, a UF ela adotou um novo procedimento a partir de novembro de 2023 para poder não aplicar esse impedimento que a legislação determina, né? E o professor substituto que tiver contrato, que tivesse um contrato com término inferior a 24 meses, mas que fosse em outra universidade, poderia contratar, a gente poderia fazer o contrato sem nenhum problema. Mas isso ainda não era algo, e ainda não é algo que tranquiliza os servidores que trabalham, né, nos setores que fazem esses contratos. Depois do meu setor, existe um outro setor, que o departamento pessoal, que faz o contrato de fato, né, que coloca no SIAP aquele substituto, né, que cadastra no SIAP. Ainda assim, ainda não tranquiliza, porque a legislação não foi mudada. Então, assim, a gente, enquanto servidor, a gente está sempre buscando o princípio da legalidade, né? A gente tem que agir dentro da lei, a gente está sempre ali vendo se a gente não está fazendo nada, porque a gente sabe que existem sanções, né? E a AGU também nunca se pronunciou a respeito de uma maneira generalizada. Num levantamento recente que eu fiz,
somente a UFSCar, a UF e um instituto federal, que não era aqui do Rio, mas que ainda estava em análise, é que não aplicava essa vedação, né, que afastava esse impedimento. As outras universidades, todas elas aplicavam o impedimento. Não sei se aplicavam na prática, mas nos seus informativos por e-mail, no site e também nos editais constavam esse impedimento, né? E aí, em conversa até com os servidores desse outro setor, do departamento pessoal, existe sempre o temor, né, dessa responsabilização, porque o sistema SIAP ainda bloqueia. Então, o diretor do departamento pessoal tem que liberar individualmente com o próprio CPF para poder fazer esse contrato, né? Então, assim, embora seja algo muito benéfico, muito inovador e que zerou os mandados de segurança por esse motivo, né? Ainda não é algo tão confortável para os servidores. E agora, quando foi agosto desse ano, o STJ definiu como um tema mesmo de repetição, né? Agora é uma súmula, não gerou ainda uma súmula, né? Mas gerou uma decisão que vincula os tribunais. Então, os tribunais que receberem esse tipo de demanda, eles vão ter que afastar esse impedimento e conceder, eliminar, para que o candidato seja contratado. Mas não vincula a administração pública ainda, né? Então, o que eu vejo com a minha pesquisa, que eu tenho visto, é sempre esse temor da responsabilização que o servidor público tem em volta a várias leis, normas, decisões, pareceres, orientações, notas técnicas, né? Porque a gente não tem um direito administrativo, a gente não tem um código do direito administrativo, né? A gente trabalha com leis soltas, então a gente não consegue fazer essa consolidação e, diferentemente, por exemplo, do direito civil, que a gente Priscila, 2 minutos. que a gente vai acompanhando todo o direito desde que nasce até quando morre, né? No direito administrativo a gente não tem isso. E aí nós somos vinculados a atuar de uma maneira legal, né? Dentro de um princípio que a gente às vezes até desconhece as leis que a gente precisa para o nosso trabalho, né? Então acho que é isso. Acho que encerrei. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Muito bom, muito legal esse tema. Eu sou suspeito para falar, mas, enfim, comentários só no final depois, né? Convidar, né, os colegas que vão falar sobre a temática da capacitação e integração de equipes, né, o relato da Semana de Desenvolvimento de Competências da UF. Vocês vão apresentar. Quem é que vai começar falando? Túlio. Olá, sou eu novamente. Vamos lá, Túlio, fica à vontade. Vou estar aqui, pronto. Bom, mais uma vez, boa tarde para quem chegou depois da primeira apresentação. Agora a gente vai falar de outra iniciativa das bibliotecas UF, que tem o objetivo a capacitação e a integração de equipes. A gente vai fazer um relato da Semana de Desenvolvimento de Competências das Bibliotecas UF. Esse trabalho é da Manuela Ferraz, junto comigo, Pedro Weisfeld, a Tessali e a Bruna Matias. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que é importante explicar o que é a Semana de Desenvolvimento de Competências das Equipes das Bibliotecas UF. Trata-se de um evento que ocorre semestralmente, que tem como objetivo trazer formação contínua às equipes das bibliotecas. Isso envolve aí, treinamentos, atualizações de procedimentos, trazer alguma novidade para as equipes. E essa proposta parte da ideia de que
A inovação nas bibliotecas pulsa com a formação continuada de suas equipes. Essa é uma premissa que é reforçada pelas diretrizes da UF nos seus planos de desenvolvimento institucional, também pela IFLA e também pela Unesco, 2 órgãos internacionais. Esse evento, a Semana de Desenvolvimento de Competências, tem sido um catalisador para a aprendizagem organizacional, transformando a biblioteca em organizações de conhecimento dinâmico. A gente também chama atenção para a relevância e engajamento, pois os temas são escolhidos e priorizados pelas próprias equipes, o que garante, de certa forma, o interesse das equipes, dos servidores e de todos, né, que acompanham as equipes das bibliotecas em participar dessas iniciativas. Desculpa, passei errado aqui. Pronto. Os objetivos. O objetivo geral da Semana de Desenvolvimento de Competências é promover o aprimoramento profissional, integração das equipes das bibliotecas da UF. A gente também tem como objetivo uma padronização, uma vez que é necessário alinhar rotinas de trabalho e padronizar procedimentos institucionais. Então, é importante lembrar que são 29 bibliotecas. Então, para evitar que cada uma trabalhe de um jeito, tenha procedimentos muito diversos, embora a gente reconheça que existem as especificidades de cada uma, a gente busca sempre a padronização e alinhar as rotinas para que o serviço, né, seja de maior qualidade. Também é um objetivo nosso a colaboração, através do estímulo de práticas colaborativas entre todas as equipes. Também o desenvolvimento de competências técnicas, pois ampliar conhecimentos em gestão de acervos, recursos eletrônicos e também preservação de documentos. Além também de estarmos preocupados com habilidades socioemocionais, principalmente pensando que trabalhar com o público é necessário desenvolvimento de competências comunicacionais e relacionais. Além disso, a gente também busca o fortalecimento da identidade institucional, através de fortalecer o senso de pertencimento das equipes às bibliotecas UF. Bom, a nossa metodologia de trabalho, primeiro, a organização ela é dirigida pela coordenação de bibliotecas através das suas 2 seções técnicas, a seção de gerenciamento de recursos informacionais e a seção de planejamento e desenvolvimento de coleções. Esse evento tem adotado o formato híbrido, priorizando sempre as atividades remotas através do Google Meet, tal como essa atividade aqui nossa, que a gente está tendo agora, o CCEM. E isso é muito bom, porque facilita muito a participação dos diferentes campi da universidade. E é preciso considerar que mesmo em Niterói, a gente tem campus distribuídos por toda a cidade, e que é muito favorecido o uso do Google Meet. E para os campos do interior é mais importante ainda, né? Porque muitos dos nossos colegas, né, não podem sair de Pádua para Niterói para assistir um treinamento. Então, isso facilita bastante a ampla participação e ainda permitir que o funcionamento da biblioteca se mantenha, né, apesar dessas capacitações. Então, mas ainda assim a gente mantém algumas oficinas presenciais com temas práticos, como, por exemplo, conservação de documentos. Não dá para fazer conservação de documentos pelo Google Meet. Então, a gente precisa ter mesmo um laboratório e ferramentas. E a gente, para esse tipo de atividade, fazemos atividades presenciais. Essa metodologia passa pelo planejamento e curadoria. Então, os temas são definidos a partir das demandas das pesquisas de satisfação. A gente também busca, né, em outros eventos nacionais e internacionais da área, outras tendências para as bibliotecas universitárias. A gente também faz definição de mediadores e palestrantes, e
damos sempre prioridade aos profissionais das próprias equipes das bibliotecas. Então, quando a gente identifica algum tema, por exemplo, acessibilidade, procuramos dentro do nosso corpo técnico alguém que tenha capacidade, habilidade para isso. Também temos apoio institucional, principalmente do suporte de TI para divulgação e o registro no site. E também elaboramos produção de material, tanto conteúdo gráfico, como também cronograma alinhados ao calendário acadêmico. E também elaboramos vídeos e alguns materiais didáticos e instrucionais. A gente tem trabalhado com pesquisas de satisfação em todas as atividades. Essas pesquisas são aplicadas através do Google Forms, ao final de cada atividade. E também fazemos registro em memória, gravamos todos esses treinamentos através do Google Meet, assim como essa atividade aqui. Disponibilizamos através do ambiente virtual de aprendizagem da UF, o Google Scholar, que está disponibilizado para todos os servidores. Então, mesmo que um servidor não possa participar de uma atividade, de um treinamento, ele pode consultar depois em um momento posterior. Isso também não é só devido à ausência, né? Às vezes a gente pode estar falando de um tema que para o servidor não é importante hoje, mas daqui a 6 meses ele pode encontrar alguma pertinência, relevância para alguma questão do seu trabalho na biblioteca. Para isso, a gente garante o acesso contínuo e que também é uma forma de manter a memória institucional e permitir a consulta permanente. Observamos que o formato híbrido e o registro das atividades garantem a democratização do acesso ao conhecimento para todas as equipes, independente da localização geográfica. Bom, alguns resultados. Entre 2023 e 2025, foram realizadas 6 edições consecutivas da Semana de Desenvolvimento de Competências, e as avaliações de desempenho de satisfação revelam uma trajetória de consolidação. 85% tem manifestado satisfação máxima, ou seja, atribuir nota 5. Isso tem sido constante a partir da 3ª edição, e a gente tem conseguido manter esse índice. A gente tem identificado uma preferência pela participação remota. A menor preferência foi 68% até agora, o que já é um número bastante elevado, mas em algumas edições a gente viu que 85% dos participantes preferiam o modelo remoto. E, como eu disse anteriormente, a gente tem observado que essa modalidade favorece a participação dos campi do interior. E foram realizadas 6 edições, sempre no início de cada semestre. Na verdade, antes do início de cada semestre, a gente tem feito esses treinamentos para que no início do semestre letivo as equipes das bibliotecas estejam atualizadas para oferecer o melhor serviço de qualidade aos seus usuários. Destacamos a relevância dos temas e que tipo de temas a gente tem tratado. Revisões sistemáticas, acessibilidade, inteligência artificial, atualizações na legislação a respeito do serviço público. Também identificamos valorização profissional como uma marca dessa Semana de Desenvolvimento de Competências, uma vez que a gente vê que essas capacitações são importantes para novos e antigos servidores, e temos buscado sempre manter uma escuta ativa, principalmente para as demandas de satisfação, para orientarem as edições seguintes. Então, agora mesmo a gente teve uma edição e a gente já acolheu algumas ideias aí para a próxima edição.
Bom, indo para a conclusão, a gente tem visto que a formação continuada ela transforma, e a Semana de Desenvolvimento tem demonstrado isso quando realiza de forma sistemática, participativa e alinhada às demandas institucionais. E a gente tem identificado uma contribuição significativa para o fortalecimento das bibliotecas universitárias. E esse fortalecimento acontece através da valorização profissional, reconhecimento e desenvolvimento dos servidores. Observamos também a integração entre as equipes, o que ajuda a fortalecer cada equipe. Observamos também inovação, pois cada vez mais tem sido uma prática consolidada na UF. E também atualização técnica, qualificação contínua das equipes. E concluímos que a manutenção dessa política formativa impacta positivamente a qualidade dos serviços e reforça o papel das bibliotecas como espaços estratégicos de aprendizagem e inovação. É isso, muito obrigado. Bom, parabéns, Túlio, muito bom, trabalho muito legal, muito interessante. Na verdade, parabenizar todos os autores, né, que se dedicaram à construção desses relatos dentro da universidade. Eu costumo dizer que a universidade tem muita coisa boa, a gente aqui não conhece, né, porque a universidade é uma cidade, né? Então, a gente está totalmente dentro do prazo, dos horários, tá bom? Eu vou fazer um comentário geral e depois eu vou abrir para qualquer pergunta ou complementações, né, dos próprios colegas. Na verdade, eu vou fugir um pouquinho da ordem, eu vou falar primeiro um pouquinho do trabalho da Priscila. Eu também, de uma certa forma, sou afetado, né, por esse tipo de tema, né, trazendo uma categoria lá da antropologia, porque eu também sou egresso do programa de pós-graduação em Justiça e Segurança. E esse é um tema muito importante, né, sobre a contratação dos professores, que é, vamos dizer assim, o carro-chefe, né, da universidade. A gente precisa dos professores para a condução das aulas, né? Então, essa atualização, eu trabalhei um tempo na área de pessoal também, conheço um pouquinho dessa dinâmica e dessas dificuldades que não são de hoje. Mas a gente tem toda uma legislação que a gente precisa seguir, né? E fora os sistemas, a gente tem os sistemas que eu sempre brinco que alguns têm vida própria, eles fazem o que querem, bloqueia, libera, é um negócio assim meio, sabe, sistemas do governo federal, enfim. Então, é uma sistemática de grande importância e muito, muito, muito próxima da gente, porque a gente tem professores, obviamente, em todas as unidades acadêmicas da universidade. E aí a gente joga, dá uma rebatida, vamos dizer assim, para a área de bibliotecas, né? Por um acaso são 4 trabalhos falando sobre as bibliotecas da UF, e é isso, como acho que foi o Túlio que falou, 29 bibliotecas, né? Então, se a UF é uma cidade, né, pode dizer que as bibliotecas é quase um bairro, né? Um bairro dentro, são muitas bibliotecas, e a gente está falando quase 1,5 milhão de livros e obras, e enfim, né, são números grandiosos. Eu acho que a universidade tinha que colocar assim o servidor chegou, você tem que conhecer a biblioteca da universidade, que é o carro-chefe, como ele colocou agora, acho que na última fala dele, né, estratégico para o desenvolvimento, não deu nem tempo de anotar aqui, institucional, é importante, eu acho que a gente precisa fazer isso. Se tem alguém aqui na sala que não conhece ainda uma biblioteca da universidade, faça isso com urgência. Tenho certeza que tem uma biblioteca pertinho de você. Semana passada, eu conheci uma que eu não conhecia, né? Então, acho que é riquíssimo pela quantidade de material, experiências e desafios, né? Vou dizer desafios, assim, né? Não é à toa que a gente foram trazidos aqui nos diversos temas, né? Sobre o desenvolvimento das competências dos servidores, sobre a criação do manual de procedimentos. Eu acho importante esse tipo de regulamentação, apesar da universidade já ter uma série de regulamentações e documentos, né? E essa forma de relacionamento das bibliotecas com o seu público, né? E essa questão das doações também, que é de grande importância. Eu acho que isso aqui é de grande importância para nós, enquanto servidores, ter conhecimento, que eu tenho certeza que
Conheço alguns servidores que não frequentam biblioteca. Não, eu já frequentei muito biblioteca, já peguei livro emprestado, acho que a gente tem que conhecer essa dinâmica. É importante para todos nós, enquanto servidores, né, independente de técnicos ou docentes também, né, os alunos e a comunidade em geral. Então, assim, de uma certa forma, eu que fico feliz de ter aprendido tanto sobre bibliotecas na universidade, né, apesar que a gente já teve aí algumas reuniões ultimamente, né, a gente tem andado bastante ativo aí dentro das bibliotecas. Então, eu de uma certa forma, me sinto um privilegiado de ter acesso a esse material. Daqui a pouco o nosso colega Marcos Vinícius vai soltar aí a lista de presença, né, para a gente poder preencher, e aí eu gostaria de abrir aqui, a gente tem uns minutinhos ainda, para complementações, perguntas, dúvidas, né, para quem quiser falar, e de repente, se você não quiser perguntar sobre o seu colega e você esqueceu de alguma coisa, você complementa agora, que de repente tem mais uns minutinhos aí. Acho importante a gente aproveitar esse tempo aí da melhor maneira. Aí só vai levantando a mão aí para a gente organizar a fila, né, e nós vamos conversar aqui mais uns minutos. Só agradecer. Vamos lá, Pri, pode começar. Não, que eu queria parabenizar os demais trabalhos, né? A gente tem muito essa visão da biblioteca como algo que a gente vai lá, pega o livro e vai embora. E aí eu já estava na mesa anterior, e aí já tinha outros trabalhos também sobre biblioteca, e é incrível o trabalho que é feito, além do vai e vem, né, de alunos, e é um trabalho que a gente não vê no dia a dia, né, não está muito explícito para quem não vive ali próximo às bibliotecas, né? Eu trabalho longe de uma biblioteca da UF, né? Eu trabalho na reitoria, ali não tem uma biblioteca, então eu não sei como que é o trabalho. E aí eu achei interessantíssimo, né, o trabalho de vocês, né, de catalogação de rotinas da biblioteca. Eu anotei até aqui, né, que a Monique falou sobre o manual que foi feito para os novos servidores, e eu acho que isso a UF devia explanar para todo mundo, para que todos os setores fizessem isso, porque a gente tem um fluxo muito grande de entrada e saída de servidores, né? Mas não só de servidores, né, para trabalhar, mas eu vejo muito chefias de departamentos. Cada vez que muda a chefia do departamento, parece que zera todo o conhecimento, vamos começar do zero, nada do que a gente fez antes, ninguém lembra mais nada, ninguém sabe mais nada, começa tudo de novo, né? E eu acho que esse modelo de manual, eu achei interessantíssimo, eu até anotei aqui, com hiperlinks, que aí você tem o manual e aí você vai botando os hiperlinks, porque se mudar algum procedimento, você muda lá, mas o manual continua. Eu acho que isso devia ser algo bem divulgado para, enquanto administração central, divulgar para todos os servidores, os departamentos, né, de ser um trabalho que todos façam, porque acho que isso só vai valorizar a universidade, vai valorizar os servidores, e não é nem má vontade, às vezes, do servidor de ensinar, mas é que toda hora chega alguém novo e você tem que repetir, 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 né? Então, é isso. Eu achei ótimo o trabalho. No trabalho que a Tessali apresentou, eu fiquei pensando bastante, porque assim, eu sou oriunda do direito, e aí agora fazendo um mestrado com viés da antropologia, né, basicamente, e aí parece a concretização do que eu venho vendo já há algum tempo, de que a lei é feita e depois vocês que se ajustem à legislação, sem observar que primeiro você tem que entender quais são ali o que precisa, o que aquela comunidade precisa. Então, por exemplo, é para doação de livros, tá? Mas você vai lá e coloca todo um procedimento burocrático, você está recebendo doação e você tem que sujeitar a pessoa a passar por um procedimento e vai dizer, não, dá muito trabalho, eu não vou fazer. Então, são leis que não funcionam e que eu vejo que
são para vários setores, né? Para várias coisas. Então, assim, para o meu trabalho tem leis que não funcionam, como foi isso que eu apresentei, que atrapalham mais do que ajudam. E aí na biblioteca também tem uma coisa de uma coisa básica que é doação, gente, doação. Vai ali, assina aqui e acabou. A universidade que deveria ter um procedimento na hora de dar entrada naquele documento, naquele livro, né, naquela doação, mas não há pessoa que vai doar, né? Então eu vejo como o direito ele é engessado, ele não deixa a gente flexibilizar. E aí a gente fica nessa preocupação enquanto servidores de agir. A Tessália até falou, não, tudo dentro da legalidade, porque a gente tem essa preocupação, né? Eu sei que quando eu entrei na UF, uma servidora do meu setor, quando eu fui fazer a minha senha do SEAP, porque no início eu fui trabalhar, eu precisava fazer alterações no sistema SEAP de remoção e redistribuição de docente, e aí, tipo, acabar de entrar, me mandaram ter uma senha, eu preciso fazer, eu vou fazer, né? E aí ela falou, eu não faço isso, porque isso aí responde civil e criminalmente. Então, você já fica naquela, tá, e aí, façam, mas tem que fazer. Então, toda essa preocupação, né, de agir dentro da legalidade, mas sendo que a legalidade não funciona. Não dá para trabalhar com aquilo, né? E aí todo o movimento que é feito dentro da universidade, de pedir, inclusive, apoio ao ator externo, que é a Procuradoria, que embora esteja na UF, mas é algo externo à universidade, para, a gente pode fazer desse jeito, né? Para ter esse respaldo, para poder se resguardar, para fazer algo para funcionar, para de fato funcionar, né? Então, assim, eu achei o trabalho de todos maravilhosos, muito bons, né? Eu acho que estamos, enquanto servidores, no caminho certo, né? E na luta. E é aquilo, né? Servidor que não trabalha porque está fazendo errado. Então, falar que servidor não trabalha, não, então o servidor não está fazendo errado, aquele servidor está fazendo errado. Porque você vê o tanto de trabalho que todo mundo apresentou aqui, e para chegar nisso, o trabalho que teve, né? Um trabalho de reflexão, um trabalho de percepção, um trabalho de levantamento de dados, de levantamento das necessidades, né? De aplicação. E é isso. E aí eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui nesse momento. Trabalho não falta, né, Priscila? Tem muita coisa para fazer. A verdade é essa. A verdade a grande verdade é essa. Marcos, você quer falar? Oi, gente. Sim, fazer uma pergunta e parabenizar, né, os participantes. Foi todos assuntos bem interessantes, bem legais. Eu vou restringir minha pergunta a duas pessoas, porque eu tenho mais conhecimento ou até afinidade com o tema. Às vezes nem trabalho no setor, mas o assunto trazido foi num nível que eu consigo conversar com uma facilidade, né? A apresentação da Monique trouxe o manual, né? Foi bem legal que ela trouxe um problema do setor, alinhou com um problema geral, e as diretrizes, e trouxe as diferenças e mostrou. Eu queria também destacar essa questão de trazer a diferença da solução dela, da regulamentação ou das instruções de outros setores ou de outro, das outras bibliotecas, né? E trouxe uma dúvida mais prática, Monique. Depois eu acho que eu vou fazer junto, aí para eu também fechar minha fala, a outra dúvida. Eu não lembro se você não trouxe ou não, eu perdi. Esse manual está hospedado no serviço do Google nosso, ou é uma máquina interna da biblioteca?
Se você puder explicar, e se você acha que precisa de mais, se você sente falta de alguma ferramenta, e por que pergunto? Eu sou da STI, então me interessa quando tem questões de tecnologia, e principalmente sistemas, que é onde eu lido mais. Aí, se você quiser trouxer, acho que para mim vai ser interessante, acho que para os outros também, né? Aí, aproveitando, fazendo outra dúvida, para a segunda apresentação do Túlio sobre a capacitação, eu achei bem legal, porque aqui na ST a gente tem muito questões de capacitação, e a gente tem, eu não vou ter tempo de entrar ainda, mas a gente tem muita questão de uma capacitação meio base de tecnológica. Pelo perfil, a gente também uma outra questão que seria, se vocês tiverem, seria legal você comentar se vocês têm contato com bolsista ou estagiários, se eles participaram, se há um treinamento diferenciado, se há treinamentos mais longos, como eu falei, uma questão que a gente tem na ST é como gerenciar treinamentos longos, porque são assuntos mais técnicos e mais base para esses novos servidores ou para bolsistas. E é isso, gente. Obrigado, tá? Oi, acho que eu respondo primeiro, então. Muito obrigada pela pergunta. Eu coloquei aqui, até abrir, se vocês quiserem, eu posso mandar o link da onde ele fica, né? Ele fica hospedado na área técnica do portal de bibliotecas da UF. Mas você tem razão, Marcos, que quando ele está lá, onde ele está nesse momento, ele está estático. Ele é o documento que a gente fez, inclusive ele já foi mais atualizado depois disso. Então, o documento que está lá, ele está como template e ele está estático. O documento dinâmico fica dentro do drive da biblioteca, que é onde a gente, da equipe, vai lá e atualiza, e mexe, muda algum procedimento, faz alguma sinalização, altera uma coisa, enfim. O documento dinâmico, eu não sei como ele poderia ser hospedado publicamente, eu não sei, né, se teria uma solução da STI para a gente fazer uma atualização que não implique em constantemente, cada vez que atualizar, a gente salvar o PDF, fazer download, fazer upload num outro lugar. Mas eu, né, acho muito interessante, a gente tem aqui no grupo várias pessoas da SBC que podem também intermediar, e talvez seja interessante para outros documentos que tenham essa característica de serem documentos dinâmicos, essa possibilidade de hospedagem. Estou à disposição também para a gente conversar sobre isso. E eu coloquei aqui embaixo a área técnica no portal, se alguém quiser linkar e acessar o manual. Acho que eu respondi a pergunta, né? Se eu não respondi, me diz aí como mais eu posso esclarecer. Obrigada a você. Indo na sequência, queria também agradecer a Priscila pelo comentário muito gentil sobre as nossas apresentações. E a gente trabalha para isso, valorizar a biblioteca dentro da universidade. E é muito satisfatório ter uma atividade como essa, que tangencia-se a contribuição das bibliotecas através dos indicadores de qualidade da universidade. E respondendo objetivamente ao Marcos, se perguntou sobre os treinamentos. As nossas primeiras edições, elas eram muito básicas, assim, porque nós identificamos que, após a pandemia, parecia que as nossas equipes não sabiam mais o básico, assim, não sabia as operações básicas de atendimento aos usuários, não sabia o básico de catalogação. Então, a gente sentiu a necessidade de fazer um treinamento básico. E na segunda, a gente acabou repetindo e a gente foi vendo que não era necessário estar reproduzindo sempre os mesmos treinamentos. Foi quando a gente ampliou as temáticas para outras temáticas que as equipes sugeriram e que também observamos como tendências. E foi quando a gente entendeu que é um formato que daria mais certo, assim, e que traria mais engajamento das equipes. Todos os servidores e trabalhadores podem participar, isso estão aberto aos terceirizados e aos estagiários e bolsistas também. Devido
As datas que ocorrem não costuma ter tantos bolsistas e estagiários, porque a gente faz antes do semestre letivo começar. Geralmente as bolsas não estão em vigência nessa temporada. Mas está aberto também, sabe? Não é uma coisa que é restrita. Tanto que a gente diz que é a semana de desenvolvimento de equipes, não são só servidores. Então, todo mundo que está trabalhando com as bibliotecas pode e deve estar participando. Agora, quanto aos treinamentos longos, a gente não tem usado isso como uma estratégia, a gente tem priorizado essas semanas de desenvolvimento de competências. Alguns treinamentos são mais longos, alguns a gente faz 2, 3 dias, mas são atividades concentradas nessa semana. Acho que respondi. Obrigado, Túlio. Essa palavra para a Débora, acho que ela vai trazer contribuições aí para nós. Débora, fica à vontade. Expectativa não. Vamos lá. Olá, boa tarde a todos, todas, todes. Eu vim quero, né, me exibir um pouco e dizer que eu tenho muito orgulho dessa equipe. É uma equipe incrível, com quem é muito bom de trabalhar, e parabenizar todo mundo pela apresentação de trabalho, porque é isso, fazer o trabalho já é muito difícil, mas escrever o trabalho também e, né, sistematizar, organizar, apresentar é um outro trabalho, né? E é custoso, então queria agradecer e parabenizar a equipe, parabenizar o projeto pela iniciativa do CCIEM. Acho que existe uma demanda de fato dos servidores, assim, não só dos meus, mas nas outras equipes que eu tenho circulado muito, conversado, dessa troca de experiências, né? E eu acho que são esforços que a gente também entende a dimensão que a Progep tem que lidar para poder organizar eventos assim. Acho uma pena que tenha tão poucos colegas, mas espero que outras pessoas consigam acessar as gravações, né, e circular esse conhecimento e essas experiências entre si. Eu não pude estar na sala anterior, porque eu estava numa reunião, mas também já recebi comentários aqui, mensagens no meu privado de que o trabalho foi excelente, parabenizando a minha equipe. Então, quero deixar aqui esse feedback. Priscila, achei muito interessante a sua apresentação, porque essa questão de como a gente cumpre a legislação dentro do serviço público é um baita desafio, né? E acho que é uma experiência interessante, porque mostra que, às vezes, a gente precisa fazer um trabalho que parece óbvio, né? Porque quem chega, às vezes, questiona maus hábitos que se reproduzem mesmo por falta de conhecimento, porque a legislação era outra, enfim, por vícios de cultura institucional, e acho que você trouxe algumas reflexões bem interessantes para a gente. Marcos Policarpo, estamos com saudades, vamos voltar a conversar, a gente tinha boas parcerias. Vamos sim. Mas eu acho que, assim, pontuando uma questão da sua pergunta, achei até que a Monique ia comentar do Brodox, né? Não sei se ainda está ativo. A gente, lá em Rio das Ostras, assim que eu entrei na UF também, fui direto para Rio das Ostras, tinha um servidor local, como tinha também na sede da superintendência, e que eu acho que talvez tenha ficado um pouco obsoleto com a questão do Drive. Acho que grande parte dos trabalhos que são feitos simultaneamente, esse artigo daqui da equipe, né, do desenvolvimento de coleções foi feito, da avaliação do MEC foi feito, a gente faz muito, né, trabalha muito com sugestões, comentários em geral, mas ainda existe uma demanda de uma intranet. Eu acho que muito por conta dessas questões, né? Eu não sei se é viável, se de fato vai ter a função que as pessoas esperam, mas uma coisa que a gente precisa trabalhar mais em parceria, eu acho, é a SDC com a STI, e tenho conversado muito com o superintendente atual, o Carrano, sobre isso, é que os sistemas e a gestão de documentos precisam andar mais integrados, né? A gente precisa pensar sistemas que atendam melhor a universidade, porque tem essas demandas de URLs um pouco mais fixas. A gente acaba usando, por exemplo, muitos sites, né? O WordPress, enfim, os sites institucionais, que são muitos, para colocar esses PDFs, mas isso, em termos de gestão documental, é complicado, quebra link. Então, assim, eu acho que também, como um espaço de troca de conhecimento, a gente pode pensar também
espero que futuramente num espaço de troca de soluções, de propostas, de ideias, né, que a gente possa desenvolver em conjunto, assim, mas como colega mesmo aqui que eu estou colocando essas pontuações. Obrigada, gente. Obrigado, Débora. Monique. E só para completar, né, o Brodox, né, que é o BRODocs, ele era o nome dessa coletânea de pastas que a gente tinha antigamente, que servia ali como servidor interno, ligado na época ao webmail, e aí hoje ele foi hospedado no Drive. Então a gente tem uma pasta no Drive que é acessível pelo e-mail da biblioteca, que agora é Gmail, né, IDUF, e aí a gente tem lá vários documentos, vários modelos, vários templates, que todos os servidores da unidade acessam e conseguem ali manipular e observar. E é interessante porque uma outra questão que é também transversal a todos os nossos trabalhos enquanto servidores, é que a gente tem uma dificuldade, que vai ser o nosso próximo trabalho do CCA do ano que vem, que é uma dificuldade de como organizar esse Brodocs, né, esse drive interno. Com que categorias a gente organiza, né? Se a gente tem uma pasta só para fotos de todos os eventos, ou se a gente bota os eventos que são relacionados com toda a sua documentação envolvida, inclusive as fotos, né? Então, a gente tem muitas dificuldades, é um trabalho que a gente está fazendo agora, é um dos trabalhos que a BRI está desenvolvendo, é como a gente tentar categorizar, e é uma dificuldade que a gente tem também, porque é um acesso vinculado ao Drive, então também é um cuidado que a gente não pode armazenar muita coisa lá, né? Porque a gente tem um limite de armazenamento também de espaço. Então, o que é mais importante para ficar armazenado? O que deve ser armazenado e descartado logo em seguida? Como é que fica o valor secundário desses documentos, né? Pensando já na coordenação de arquivos, como é que fica o valor secundário de documentos que eu tenho que guardar por mais tempo, que eu tenho que guardar indefinidamente? E como que eu organizo para que a organização ali dentro fique também fácil de acessar para quando a gente sair daqui e outros servidores entrarem, né? Então, essa coisa da gestão documental também é muito interessante, passa por todos os setores, né? Todo mundo tem que ter ali aqueles documentos ali de consulta. Eu queria agradecer pela colocação da Priscila, né? Eu tinha conseguido imaginar, extrapolar o uso do manual de procedimentos para outras unidades de biblioteca, mas eu não tinha pensado na extrapolação desse modelo para outras unidades, né, acadêmicas e administrativas. Então, queria agradecer por essa colocação. Fiquei inspirada também a tentar colocar isso no próximo trabalho. Mais um trabalho. No mais, eu queria parabenizar também os colegas, a mediação, por todos os trabalhos apresentados, né? É maravilhoso a gente ver tantos colegas de bibliotecas. Na outra sala também teve trabalho de biblioteca. Eu fico muito feliz como bibliotecária, mas eu fico mais feliz com a recepção dos outros colegas, assim, que é sempre de elogio e de percepção do papel da biblioteca na universidade. Isso, assim, é muito legal, deixa a gente muito feliz. E estou aí empolgada já para o próximo e querendo olhar no vídeo do YouTube todas as outras salas paralelas que a gente não conseguiu assistir porque estava aqui. Realmente é um trabalho muito rico que a gente teve nesse seminário. Parabéns. Difícil é escolher o que participar, né? Porque é muita informação, a gente quer saber um pouco de tudo. E o que me impressiona também são os números da UF. Nada é pequeno. A UF é muito grande, são muitas bibliotecas, muitos alunos, muitas pessoas, muitas normativas. É aquela história, né? Brincadeiras à parte, eu estava conversando com a pessoa, porque aqui eu cuido de 4 mil bens. Só a escola de engenharia são 18 mil. Né? A gente vai falar de livro. Uma unidade falou que tem 90 mil. Só a UF é quase 1,5 milhão. Então, assim, é uma coisa muito grande, né? Os números da UF são sempre superlativos, né? Então, assim, é um orgulho fazer parte, mas é um desafio e, às vezes, daquele medo, será que eu dou conta? É muita coisa. É sempre muita coisa. Né? Então, realmente, parabenizar todos nós, né? Inclusive ainda um pouquinho da semana do servidor público, hoje é 31 ainda pode né? Parabenizar todos nós aí pelos trabalhos, que além de tudo que a gente faz, a gente ainda apresentou trabalho, escreveu, como a Débora colocou, a Débora é superintendente de documentação, para quem não sabe, né? Agradecer a presença dela, né? Compartilhando informação e trazendo para a gente essas informações sempre são muito positivas. Gente, eu não sei se todo mundo já assinou a lista, fiquem atentos lá, né, para garantir lá a frequência. Eu não sei se tem mais alguém inscrito, aqui não aparece para mim.
mas se alguém quiser falar, ainda temos uns minutinhos, mas já agradeço aqui a todo mundo, né, a paciência nessa sexta-feira, quase 5 da tarde, com chuva aqui em casa, né, e a gente está aqui, firmes e fortes, trabalhando, e já pensando no próximo, né, nem acabou esse, a gente já está pensando no próximo. Nós somos assim, né, e aqueles que dizem que a gente não trabalha, que a gente não faz nada, eles têm que entender um pouquinho mais de serviço público, né, porque dentro da UF, lógico, a gente sabe que tem um outro que às vezes não, né, acaba deixando a desejar, mas de um modo geral, né, a gente sempre falta dia para a gente poder fazer as coisas, e a gente para porque tem que parar. Diga aí, Túlio. Bom, queria também fazer uma palavra geral sobre essa sessão. Eu não pude participar das atividades da primeira parte aqui da tarde, mas agora está sendo bem legal e só não foi difícil escolher porque todos os meus trabalhos estavam nessa sessão, então foi escolhido por mim. Mas é muito legal ver trabalhos como o da Monique, que não está diretamente com nossa sessão, mas a gente vê as mesmas preocupações das bibliotecas, que é a gestão do conhecimento e compartilhar conhecimento entre as equipes. Isso foi muito legal ver que tem outras bibliotecas atuando também nesse sentido. E a BRO tem batido um bolão e tanto no programa de relacionamento, quanto também na Semana de Desenvolvimento de Competências, vocês têm aparecido sempre, e tirando notas muito boas e contribuindo para o desenvolvimento do programa. Então, acho importante reconhecer isso. E é também muito legal quando a gente vê um trabalho aparentemente isolado, como o da Priscila, que seria, a princípio, diferente, mas com preocupações tão próximas também, né? Que é aplicar as leis que não são fáceis, né? E tão longe, muitas vezes, do que a gente faz no nosso cotidiano. O trabalho que a Tessália apresentou, do qual também faço parte, a gente tem exatamente essa preocupação. Como obedecer à norma legal e ainda fazer a tradição da biblioteconomia, que sempre foi receber as doações com muita facilidade. E é muito interessante ver essa proximidade das nossas temáticas, né? E ver como que a gente, enquanto servidor público, tem feito a universidade funcionar. E, Leandro, obrigado aí também pela mediação e pela construção aí desse debate, e por também estar ajudando a gente a tombar, patrimonializar todos esses livros. É muito trabalho. E também faz parte das nossas preocupações diárias. A Tessali fica mais de frente com vocês nessa questão, mas eu fico ali do lado dela, trocando muita ideia para fazer isso possível. Inclusive, trazer o patrimônio aí de todas essas doações, que muitas vezes não foi simples. Agora até que está tranquilo. O que bate lá, eu vejo que rapidinho flui, até fruto desse trabalho que foi desenvolvido lá atrás, né? Eu acho que é muito isso. Está redondo. Essa parte é uma parte que está fluindo bem. Então, é fruto desse trabalho aí de vocês, lá de trás, que não começou hoje, né? Lá de trás. Eu até conversei com a minha coordenadora, ela falou, poxa, hoje não deu tempo para a gente fazer nada. Eu falei, não, hoje a gente atua em outra área, que a gente ficou o dia inteiro dedicado ao evento. Falei, segunda-feira a gente retoma e vamos embora. Vida que segue. Então, gente, se não tiver mais ninguém, nenhum comentário, eu vou parar de gravar, agradecer a GGP e a Progep, os colegas da Progep, por essa oportunidade de estar conduzindo esse trabalho, agradecer o Marcos aí, né, por ajudar aí nessa condução também, e desejar boa tarde para todo mundo. A gente fica aqui mais uns minutinhos aqui também conversando para quem quiser, e obrigado e até a